Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa Alesp em Pauta. O tema de hoje é voltado a você, mulher. Nós vamos falar sobre menopausa. Uma grande parte das mulheres, claro, passa por esse período, tem a felicidade ou infelicidade, diriam algumas, de passar por esse período que gera tantas dúvidas, tantos mitos. Mas é para nos ajudar a sanar tudo isso que tenho duas convidadas para o debate de hoje. Uma delas, doutora Margarete Brandão, nutricionista, especialista em prescrição fitoterápica, nutrição clínica e esportiva, e também doutora Josilene Breda, ginecologista e obstetra. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Mariana. Nós que agradecemos. Muito bem, doutora Josilene e doutora Margarete, gostaria que vocês começassem falando primeiro, explicando, sobre a importância da gente falar sobre menopausa. Até alguns anos isso era uma coisa, um período em que a mulher não falava tanto, a medicina também, não eram todas elas que tinham acesso a tantas coisas, a tantas alternativas, tantas modernidades, seja na parte da nutrição ou da parte da ginecologia. Isso vem mudando e mudando também a vida de muitas mulheres, né? Gostaria de começar com a doutora Margarete. Obrigada pelo convite mais uma vez. Até hoje ainda é um mito. Falar que está na menopausa, para a mulher ainda é um bloqueio. É como se ela estivesse velha, é como se ela não tivesse mais o que fazer na menopausa. Então muitas ainda escondem isso, né? Preferem falar para o ginecologista, para o nutricionista, mas até para a família ela leva isso por mais um tempo. A mulher fica um pouco mais ativa na menopausa, né? Então isso faz com que ela procure a nutrição, a atividade física, a parte ginecológica, né, que é a parte hormonal que vai entrar. Então isso deixa a mulher mais à vontade hoje para falar sobre a menopausa, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Sem dúvida. Doutora Josilene, é um mito ainda, muitas mulheres têm vergonha, né, de falar que estão na menopausa, parece que a vida acabou para a mulher, né, então ela já está quase no final da vida, já não desabrocha, mas já não tem beleza, só envelhece, ou não, isso começa a mudar? Não, é isso aí, Mariana. Nós mulheres, nós estamos sempre carregando as nossas caricaturas, né? Os mitos que nos impõem, certo? O fato é, estamos vivendo mais, a expectativa aumentou e não basta só viver mais, nós queremos viver melhor, queremos ter qualidade de vida. Então, com isso vem a preocupação, né? O que é a menopausa? É o término, é o fim do meu período fértil, né? Mas, vejamos bem, eu tenho lido trabalhos que falam assim, nós temos que lembrar dos 3 P's. Da puberdade, nós temos 3 grandes marcos na vida. Puberdade, pregnancy, gravidez, e a perimenopausa e menopausa. Então, um organismo desse, mágico, que é capaz de gestar, de engravidar, não rejeitar o concepto, que parte do bebê não é nosso. Vamos só pensar no seguinte, quando você recebe um órgão transplantado, você tem que viver imunodeprimido e tomar medicamento para o resto da vida. Então você imagine que organismo mágico é esse, que tem o estrogênio, que é o hormônio que tanto a gente ouve falar. Durante o período em que a mulher é fértil e pode gestar, nós temos a ação estrogênica e somos aí as mulheres, né, que conhecemos, cheias de prazeres, dores e amores. A partir do momento em que cessa a produção ovariana desse hormônio, principalmente o estrogênio, vamos falar de estrogênio e progesterona, pois bem, a mulher entra numa nova fase. Ela não ganha uma doença, ela ganha uma nova fase da vida, aonde vamos aprender a viver, aí nós vamos entrar no que podemos sentir, em hipoestrogenismo, numa fase de baixa produção estrogênica, certo? Então não é doença, viva até lá e verá. E aí nós estamos agora preparando a medicina, estamos nos preparando como profissionais para poder oferecer para essa mulher tratamentos, sejam eles tratamentos clássicos ou não, fitoterápicos, nós temos várias alternativas para poder oferecer à mulher essa melhor forma de seguir adiante, seguir em frente.
Doutora Margarete, tem como se preparar? Tem como essa mulher se preparar para essa menopausa, para sentir menos, para perceber menos, para chegar com mais qualidade, de repente, para fazer uma compensação um pouco melhor, com uma nutrição, com uma qualidade de vida boa? Sem dúvida nenhuma. A nutrição hoje, eu acho que é uma parte 99,9%, né, da nossa saúde. E ela começa muito antes dos sintomas da menopausa, porque isso é como a doutora falou, é um ciclo da vida. Então a gente tem que se preparar para que esse ciclo seja menor. Isso entra aí a nutrição e a atividade física. Hoje a nutrição, a gente sabe que quando a menopausa chega, e se você estiver acima do seu peso, tiver uma composição corporal acima de gordura, massa magra baixa, isso também vai ter um sintoma maior na sua menopausa, porque a mulher ela muda o corpo na menopausa, né? Então ela começa a ter muito mais gordura adiposa, até por conta dos hormônios, do que massa magra. A dificuldade de ganhar massa magra na menopausa é muito grande. Então a nutrição, a dieta, eu chamo de dieta para quem precisa, um cardápio para quem ainda não precisa, bem adequado, um cardápio rico em proteínas vegetais, não precisa ser tanto de origem animal, não defendendo o vegetariano ou vegetarianismo, mas assim, diminuindo a gordura animal, porque você já vai ter uma composição corporal grande de adiposidade, então essa dieta calculada, o dia a dia, que a gente sabe que nós mulheres hoje trabalhamos fora, trabalhamos em casa, temos hoje no Dia Mundial da Mulher, então isso a gente sabe que é corrido para ela, então se ela não puder se preparar, se ela não tiver um tempo para fazer atividade física e não se cuidar, essa carga que é um pouco mais pesada da menopausa por conta dessa parte hormonal, vai fazer com que ela venha entrar com remédios muito mais rápido, reposição muito mais rápido, suplementação muito mais pesada para o ganho dessa massa magra. Então hoje é 100%, eu diria para todas que estão aí passando já dos 30 anos, que já comece, e hoje a gente vê que você entra numa academia, seja qual for o horário, 20, 15 às vezes, hoje eles estão correndo já atrás disso, coisa que no nosso tempo já não era tão popular, né? Então hoje a gente corre atrás do prejuízo, mas essa geração que está vindo, ela já está indo de encontro com o que ela sabe, que ela está vendo os pais, está vendo os tios, as tias, então ela já se prepara muito melhor, e a nutrição com certeza vai fazer parte disso, porque não adianta só tratar, a gente tem que fazer isso antes, tem que remediar. Doutora Josilene, além da gente se tratar, tem também os sintomas, como a senhora disse, que começam a dar alertas para essa mulher, né? Já em geral, quanto tempo antes esses sintomas podem aparecer e quais são eles? Bom, os sintomas mais comuns, né, que a gente acompanha são os fogachos ou ondas de calor, que podem vir acompanhado ou não de ruborização, né? A paciente fica vermelha e sudorese. E os sintomas urogenitais também são muito comuns, né? Então a mulher começa a citar, além da onda de calor, urge incontinência, ela tem vontade de urinar, ela tem que sair correndo, ela perde a urina por baixo e secura vaginal. Então são sintomas geniturinários, né? Fora as alterações cognitivas, né? Depressão, irritabilidade, déficit de memória. Então a gente vai citando e se for pegar, né, desde a sensação até o fato em si, nós vamos listar aqui mais de 70 sintomas, né? E algo que eu achei muito interessante, que já foi colocado aqui, que não é, o que eu tenho que esperar para a menopausa? Meu conselho é que ninguém espere nada, que você viva da melhor forma a sua vida, se alimentando bem, dividindo bem o teu tempo de trabalho e os teus prazeres, o teu lazer. Por quê? Se você, na menopausa, cai o estrogênio e tantos outros fatores, você vai perder 30% da sua massa óssea ali nos primeiros 3, 5 anos pós-menopausa. Então, se você não está fazendo uma atividade física de impacto, nem que seja leve e moderado, você já vai começar a perder osso. Outra, o estrogênio é o quê? O lubrificante das articulações. Por isso é tão comum queixa também de dores articulares, certo? Aí os suores e as ondas de calor que eu citei a princípio,
Provavelmente pelo déficit de estrogênio em ação nos receptores cerebrais, que agora, ainda bem, estamos estudando mais esse efeito no cérebro. Portanto, nós olharmos com esse olhar negativo é pior. Eu acho que a positividade, enfrentar, procurar, eu devo ir ao médico quando? Você deve ir ao médico sempre, fazer sua revisão sempre, o seu check-up sempre, porque você tem que ter uma dieta balanceada, porque a menopausa não causa a doença. Dependendo dos fatores de risco da mulher, do seu histórico de vida, ela pode ser um facilitador. Então, aumentaram da sua chance, né, de desenvolver distúrbios cardiovasculares, ou doenças e comorbidades que também aumentam, né, a osteoporose, pressão alta, AVC, mas aí depende, se é sedentária, você fuma, então tá aí, você muitas vezes se coloca frente aos riscos. Portanto, a menopausa ela pode trazer, né, você vai ter que enfrentar as suas escolhas, reelaborá-las e quem sabe seguir em frente de uma forma mais saudável. Doutora Josilene, aí para enfrentar tudo isso, todos esses sintomas, doutora Margarete, esses sintomas que a doutora Josilene já comentou, mais uma vez, vem a questão psicológica também, né? Sim. Como isso afeta a mulher. E a gente sabe o quanto a atividade física por si só ajuda nessa questão psicológica, né? Se a senhora puder falar um pouco sobre isso, a senhora já falou a importância da mulher se preparar para esse momento, né? E a doutora Josilene também retratou aí que é uma questão, é uma contínua, né? Não adianta começar em algum momento se preparando para outro, não. É necessário que desde jovens já se preparem para a vida toda, para ter uma vida saudável. Mas a atividade física age sim nessa questão de depressão, nessa questão psicológica. Muito, muito. A gente fala que hoje a atividade física não é só um corpinho bonito, ela é uma terapia. Muitos vão para a academia porque é o momento dela, é aquele momento que ela descontrai, que ela consegue pensar nela, ela está ali fazendo a sua musculação, então ela está fazendo o seu cardio, ela está cuidando do seu né? Lembrando também aqui que existe a menopausa precoce. A gente está falando aqui de uma idade, mas ela não tem uma data. A gente sabe que ela funciona naquele período, no seu normal. Mas hoje eu recebo muitas pacientes no consultório que dizem assim, eu entrei aos 35 anos. Caramba, 35 anos, eu era jovenzinha, assim, não deu tempo ainda nem de pensar em família ainda e ela já entrou. Sim, são raros, mas existe. Então, não é para pensar lá na frente. A atividade física hoje, como a gente estava falando, ela entra com a parte hormonal, aquela parte que você consegue lidar na academia, que é um momento seu, isso faz com que seu corpo produza hormônios muito bons. A serotonina, a noradrenalina, então você consegue ter ali uns movimentos do seu corpo muito bons que vão ajudar nessa fase da menopausa. Com a nutrição, a gente entra com suplementos para ajudar essa mulher ou essa pessoa que está tentando fazer atividade física para ganho. A maior queixa, doutora, eu estou chegando aqui porque eu quero perder gordura e ganhar massa magra. Essa é a fase. E para isso, e você quando vê o paciente falando com você dessa preocupação, você entra na vida do paciente e diz, eu preciso ajudar ela com isso. Então a gente faz uma dieta elaborada, passo vários suplementos. Hoje o Whey Protein é uma coisa muito fácil de se comprar, mas precisa de orientação de quantos tomar disso. Existem para a fase que a gente estava falando dos fogachos, dessas coisas que entram na menopausa, existem outros como maca peruana, tríbulos, que a gente vai suplementando esses alimentos, são suplementos, né? E nós vamos ali ajudando essa pessoa a ter. Mas não basta ir uma vez na academia, não basta ir uma vez na nutricionista, isso é uma terapia, é um acompanhamento nutricional, é um acompanhamento com a sua academia, com o seu treinador, com o seu personal. Isso é uma constância, né, que diz que o resultado vem.
Então, a nutrição, ela ajuda nessa parte de elaborar uma quilocaloria dia, que essa mulher passa a diminuir na menopausa. Então, ela tem que ter uma dieta muito bem calculada, equilibrada, porque ela passa a ter um metabolismo mais lento. Se passa a fazer atividade física, ele aumenta um pouquinho, tem um ajuste desse metabólico, mas ele é menor. E aí, com isso, eu preciso calcular, ou nós nutricionistas calculamos um cardápio menor, mas com uma porção de proteína muito maior. A proteína é muito importante nessa fase da menopausa. Com atividade física, essa proteína vai virar músculo, mas precisa ter essa orientação. Então, a gente coloca suplementos, fitoterápicos, o acompanhamento com o personal que vai fazer a queima dessa gordura e o ganho dessa massa. Então, você chega na academia hoje com 20 anos, o personal tem que ter a visão de que você é uma pessoa aos 20 anos. Não é o mesmo treino que você chegar com 50 na academia. Então, não adianta ser o mesmo treino, a mesma carga, são totalmente diferentes. A massa óssea dessa mulher já é um pouco mais comprometida, porque a gente tem osteopenia, que começa ali pela osteopenia. Então, é um tratamento diferenciado. Mas nada também assim tão louco que fala, ai, coitada dessa mulher. Não, é uma preparação. Então, ela vai se preparando e isso tem que começar cedo, aos 20, porque eu vou fortalecendo a minha massa magra, eu vou dificultando a perda da minha massa óssea, porque eu sustento essa massa óssea, que é uma das grandes queixas, nessa parte da massa magra forte. Então, eu deixo um pouco o meu osso mais à vontade ali, né? Ele fica mais tranquilo. Essa parte de calor, de secura, né, que a gente chama de secura vaginal, essas coisas, elas vão melhorar com a nutrição também. Então, existem alimentos, às vezes a gente coloca aí, por exemplo, o cranberry, que é excelente para repetição, a candidíase de repetição, que essa mulher vem a ter muito nessa fase também. E assim a gente vai levando uma nutrição, mas é acompanhamento, é terapia. Não adianta consultar o Google, a sua amiga está fazendo uma dieta super legal, ela ficou magrinha, ela está ganhando massa magra, nossa, minha amiga está linda, vou seguir a dieta dela. Não é igual, nem a atividade física. Doutora Josilene, a doutora Margarete citou para a gente, por exemplo, a menopausa precoce. É uma realidade e eu gostaria que a senhora explicasse para a gente, primeiro, qual é a idade média em que grande parte das mulheres entra na menopausa e quando acontece a menopausa precoce, né? Em quais casos? É hereditário? Tem alguns fatores que influem para isso ou é o acaso, doutora? Então, vamos lá. Estatisticamente, a gente define um período em que pode ocorrer a menopausa. Então, é dos 45 aos 55 anos. E o que é menopausa? Menopausa é um marco, é o dia da última menstruação. Portanto, ela será sempre um diagnóstico retrospectivo. A paciente sempre chega e pergunta, será que eu já estou na menopausa? Não, você está no período do climatério. O climatério, sim, compreende todo esse período de 10 anos que compreende a data da menopausa. Então, a menopausa é somente o marco do último dia do ciclo. E os sintomas todos que são relatados e elencados e que às vezes merecem e precisam dos diferentes tratamentos que a medicina já propõe, a nutrição, a atividade física, estes sim que são, geralmente a gente chama de período climatérico. E quando acontece a menopausa precoce? Pode ser por um fator não definido, ela simplesmente acontece. É óbvio que o médico sempre vai procurar se existe um histórico de trauma, nem sempre nós encontramos, né, algum no passado dessa paciente. Ou vamos dar um exemplo aqui de uma paciente que foi necessário fazer uma oforectomia, ou por um tumor ovariano primário, ou outro exemplo aqui, a mulher que teve um câncer de mama numa idade muito jovem, e vai fazer a pesquisa e encontra uma mutação e lhe sugerem que ela faça uma oforectomia bilateral. Então aqui eu dei 3 exemplos, né? Uma doença local que pode gerar a indicação de oforectomia, então aí são as causas que podem acontecer e a causa cirúrgica, certo? E essas mulheres estariam livres dessa sintomatologia? Não, são mulheres que vão merecer sim
muita atenção, porque elas vão ter que ser abordadas. Você imagina viver uma vida inteira ou uma maior parte da vida nessa situação de hipoestrogenismo. Então, essas mulheres a gente vai ter que ter muito mais, indicar uma terapia hormonal, que nem sempre será a mesma, ela vai ser replanejada a cada momento diferente da vida dela, né? Nós temos também outros tipos de tratamento hoje, né, para secura vaginal, para sintomas geniturinários, que são a base de energia. Ou seja, nós estamos avançando pouco a pouco no sentido de tentar solucionar da melhor forma possível essas dificuldades que as mulheres enfrentam. Seja essa menopausa no seu tempo de fato, seja essa menopausa mais precoce. Agora, doutora, a idade, por exemplo, em que maior parte das mulheres entra ou começa a apresentar esses sintomas da menopausa, tem uma média? Dos 45 aos 55. Então tem aquela mulher que às vezes começa com alterações menstruais, que é um dos sintomas que podem ocorrer. Aí ela vem com 42 anos. Nossa, mas a minha menstruação está vindo com menos tempo, estou ficando mais dias menstruada. Será que eu já estou na menopausa? Aí eu falo, não, mas pode estar começando. Vamos observar se essa situação persiste, certo? E o que se fala hoje é o que a gente está sempre que batendo na mesma tecla. Não esquecer, né, de fazer os exames de rotina, visitar o médico pelo menos uma vez ao ano. Aí você vai poder fazer todas as outras prevenções, né, do câncer de mama, do câncer de colo, ver se você está em ordem, né, dependendo das diferentes fases da vida que você está. Então isso é muito importante. Não para prevenir, mas para poder enfrentar e abordar da melhor forma as diferentes fases da nossa vida, né? Que nos impõem diferentes aspectos, né? Então isso é o fato. E ela tem data para ir embora, doutora? Tem data para acabar a menopausa? O climatério? Algumas mulheres, por exemplo, olha, de 40% a 60% das mulheres sentirão fogachos, elas referem fogacho nesse período. Mas, geralmente, ele é mais comum nos 4 primeiros anos, que envolve ali, tanto pré quanto pós. Tem também, Mariano, que a gente sabe, uma tendência cultural. Por isso que eu coloco tanto aqui. As suas escolhas para a vida se refletem naquilo que você vive no seu sentido biológico. As mulheres indianas, elas não referem tanto os sintomas de climatério e menopausa. Por quê? Eles têm uma questão cultural lá, que após a menopausa, você não precisa mais usar o véu. Ou seja, libertador. Então, quem acha ruim de se libertar? Então elas adoram. E com isso tem menos queixas. Então, por isso que eu acho que eu bato tanto na tecla do olhar para a vida e não necessariamente patologizar os nossos períodos, que são nossos. E nós estamos estudando e devemos estudar muito, porque fomos, sim, a medicina nos negligenciou muito tempo. Por quê? Talvez por causa da visão sexista, certo? Não, a mulher menopausou, acabou. Ela não pode servir mais seu homem. Ela não pode mais ser mãe. Hello! Nós estamos vivendo mais de 30 anos da nossa vida depois do período fértil. Temos muito a fazer, temos muito a colaborar. Nós até estamos tentando, nós vamos estudar de novo. Tem mulheres fazendo novas faculdades, descobrindo novas ideologias e convicções na fase do climatério e menopausa. Então, é por isso que eu acho que nós temos que também abrir o nosso olhar, tanto nas discussões, nas diferentes profissões. Somos mais do que todo o nosso instrumento biológico. Somos demais e somos complexas. Sim, somos diferentes do homem. Sim, mas isso não significa que nós devamos nos preparar para minguar. Não, temos que nos preparar para nos ressignificar, tanto biológica quanto psiquicamente.
Muito bem, com essa fala então, né, da doutora Josilene, a gente vai fazer um rápido intervalo e olha, na volta nós vamos falar ainda sobre reposição hormonal, suplementação aqui com a doutora Margarete, que também pode ser uma opção, como ela mesma já disse, como lidar com todas essas alterações, como a doutora Josilene já disse, que são os fogachos, depressão, calorão, enfim, temos muitos assuntos para abordar ainda, continue conosco. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta ao Alesp em Pauta. O assunto de hoje é menopausa, tenho duas convidadas e voltando nesse segundo bloco, então, gostaria de agradecer primeiro a doutora Margarete, que está aqui conosco, e também a doutora Josilene. Agora sim, vamos falar um pouco sobre reposição hormonal, vou pedir para que a doutora Josilene nos explique, mas antes tem também a questão da suplementação, né, doutora Margarete, que pode ajudar muito também. Muito. A suplementação hoje, ela vem muito bem explicada, hoje você consegue, estudos mostram que a suplementação, ela vem para ajudar o ganho de massa magra. Às vezes a dieta dessa pessoa é pobre em nutrientes como a proteína, que a gente sabe que ela é o caminho para ganho de massa magra, e alguns outros suplementos. Como eu disse antes, a gente tem tríbulos, a gente tem aminoácidos que são essenciais, tem maca peruana que ajudam com esse ganho de massa magra. A gente está falando aqui de suplementação, né? Quando a gente faz uma dieta para ganho de massa magra, a gente sabe que existem 3 tipos de dieta. Uma dieta que eu como muito, mas eu trabalho muito o meu corpo, então eu tenho uma atividade física intensa, eu tenho um ganho de massa magra intenso. Pronto. Eu tenho uma dieta baixa caloria e eu treino muito, eu perco massa magra, eu perco peso e eu fico aquela slim, né, que a gente chama de slim. E tem uma dieta calculada, controlada, com atividade física calculada e eu vou me manter, né, que é o que a gente mais costuma usar, exceto o objetivo da pessoa. Quando a gente fala de menopausa, essa dieta ela tem que ser muito baixa, porque é o que a gente estava comentando, do que eu me alimentava quando eu tinha 20 anos, eu não posso continuar me alimentando aos 30, aos 40 e muito menos na menopausa. Então aqueles lanches, aquelas curtidas, baladas ficaram no passado, porque a gente sabe que o álcool, que a farinha branca, que esses alimentos vão fazer com que eu ganhe massa adiposa, que é uma massa que ninguém quer ganhar, todo mundo quer ganhar massa magra. E na menopausa isso vai mudar completamente. Então eu entro naquela dieta bem certinha, bem regulada, muito bem. A gente sempre fala assim, o pessoal costuma falar, tem o dia do lixo. Não é o dia do lixo. A gente tem 1, 2 refeições livres nessa semana para comer coisas gostosas, para que a dieta também não fique chata, né? Não fique uma coisa muito carga pesada. Eu tenho essas 2 dietas livres, eu mantenho um padrão de alimentação noturno muito melhor do que eu tinha aos 30, aos 40 anos, porque o meu metabolismo diminui demais e isso infelizmente acontece, mas é o que a gente estava falando aqui com a doutora, é o ciclo da vida, a gente vai se adaptar a isso. Então é um processo que quando ele começa muito mais cedo, quando eu começo a me preocupar com isso muito antes, e a gente vai levando isso normalmente. E quando chega lá, naquela fase dos 45 aos 55, você já está bem tranquila, você já fez isso antes, então não é uma coisa muito agressiva de se fazer. E aí começo a atividade física mais intensa, então eu vou buscar outros objetivos, que lá atrás era ficar forte, musculoso. Não, agora eu vou manter saúde, eu vou manter a massa magra, ganhar massa magra sempre que possível, mas eu tenho que manter a minha saúde. Então eu vou entrar com vários suplementos que antes não eram nem necessários. Hoje a gente vê 15, 20 anos falando assim, eu quero tomar whey, eu quero tomar creatina, a famosa creatina. Eu preciso tomar creatina, mas você já fez exames, você viu se você precisa de creatina aos 20, 30 anos? Será que ela é tão necessária assim?
em casos e calculadas, sim, mas ela vai entrar agora. A creatina, eu acho que é uma dos suplementos mais estudados, então assim, muito seguro, mas que vai de 3 a 15 gramas. E como a gente saber quanto eu tomo? O profissional tem que fazer isso para você. E a creatina, ela não vai mexer só na parte muscular, ela vem daqui até lá embaixo, então ela vai mexer com tudo. Então você consegue tomar suplementos que são muito estudados, que têm um poder muito grande. É fato a pessoa chegar e falar, nossa, hoje eu tenho mais força, hoje eu consigo treinar melhor, eu percebo que o meu corpo mudou. É com a suplementação na nutrição, porque às vezes só a alimentação para essa pessoa, dependendo do metabolismo e dependendo do tempo que ela ficou menopausada, a dificuldade de ganho de massa magra é muito acelerada, é muito grande, né? Vamos dizer assim, é bem grande e às vezes frustrador, porque a pessoa fica frustrada, que ela treina. Existem queixas assim, que chega, ela fala, eu treino há 1 ano, estou comendo direitinho, que a minha amiga fala que come bem, eu como igual, e eu não estou ganhando massa magra. Aí a gente entra com a suplementação, com os grãos. Hoje em dia a gente sabe que grãos, que antes a gente ficava só em arroz e feijão, a gente sabe que hoje o grão de bico, ele é muito bom. A soja é muito boa hoje. A gente tem a ervilha, inclusive a gente faz o whey protein para as pessoas veganas, com esse tipo de grão. Hoje a gente tem o whey de arroz, a gente tem o whey de carne. Então são wheys que você fala, nossa, carne, não, mas ele é muito bom, ele é gostoso. E existe também o mito, né, daquele assim, mas se eu tomar whey eu não vou ter problema de engordar? Eu não vou ficar gorda tomando whey? Não vai ficar gorda tomando whey se a gente tiver uma dieta bem certinha, bem regulada. Isso é seguro, mas precisa ser calculado. Então o whey hoje é uma coisa que você compra sem prescrição, por isso que é bom alertar. Existem vários vídeos que você olha, toma tanto. Calma, eu preciso adequar a água do meu dia a dia com essa creatina e com esse whey. Então é bem calculado, bem orientado. Eu falo que nutrição é terapia, então ela precisa ser acompanhada, tanto quanto atividade física, né? Ainda você não vai uma vez, faz a matrícula na academia de 1 mês e sai de lá sarada. Não, você precisa ter a constância de todos os dias. A creatina e o whey precisam ser orientados com horários. A gente sabe que existe horário de se tomar creatina, existe horário, tem que ser certo, como se fosse remédio. Mas tudo bem supervisionado. E ganha. Existe o exame de bioimpedância que a gente estava comentando. O exame de bioimpedância é um dos exames que eu mais gosto de fazer no consultório, porque ele traz uma realidade corporal que a pessoa não conhece, que ela não tem ideia. E aí, quando faz essa composição corporal, ela vê a quantidade, a idade metabólica dela, ela vê a visceral, que é uma coisa que a gente estava falando aqui, que aumenta muito na menopausa. A circunferência abdominal da mulher, ela muda demais. É um acúmulo de gordura muito grande. E essa gordura, ela não é saudável, ela é uma gordura perigosa e a gente precisa cuidar dessa gordura. E a alimentação está totalmente inclusa nisso, porque a alimentação pesada após as 18 horas para esse metabolismo lento vai fazer com que essa composição adiposa abdominal aumente muito e a gordura visceral é muito perigosa. Então, nesse exame de bioimpedância, a gente consegue fazer a composição da pessoa e quando ela volta e vê a evolução dela com a alimentação e a suplementação, foi tão bom, isso cria um estímulo nessa mulher de continuar muito grande e é tão gratificante, é muito legal. Doutora Josilene, a gente falou um pouco sobre a suplementação, a importância e a reposição hormonal. Tem muito mito em volta dela também, né? Também. E como tem? Nós hoje usamos a terminologia terapia hormonal, até para que não fique imposto a ideia de que há uma obrigatoriedade em repor. Então, terapia de reposição hormonal. Hoje nós usamos terapia hormonal. Sim, é extremamente factível, ela existe e por isso a necessidade de um acompanhamento clínico justo nesse período. A terapia hormonal ela pode ser sugerida e tem diferentes vias de administração, via oral, transdérmica, através de endosceptivo, né, os implantes intrauterinos, né,
Então, outra questão, então quer dizer, a via de administração muitas vezes depende de cada mulher, depende dos fatores de risco que ela apresenta. Então, ela é hipertensa, ela tem uma dislipidemia, alteração no seu colesterol, então daí a gente vai vendo qual que é a queixa dela, qual é a dose necessária, certo? Uma questão que vem muito no consultório e elas perguntam, é bioidêntico? Na verdade, o termo hoje bioidêntico, eu não entendo muito por que ele está sendo utilizado. Todo hormônio, nós produzimos o nosso hormônio. A partir do momento que esse começa a baixar, a cair a dose dele, ok, nós queremos fazer uma terapia hormonal. O hormônio, seja ele sintético ou derivado de um extrato de planta, certo? O que é importante? Que ele se coloque no receptor do hormônio e promova um bem. Então, eu não querendo também desclassificar, muitas vezes, uma formulação sintética. Por quê? Ele existe porque algum país, alguma indústria elaborou uma molécula, às vezes de excelência, e evitando, às vezes, até algum efeito colateral, que uma molécula, que nós produzimos, às vezes também não é segura. Então, o termo bioidêntico, só quero deixar claro que não significa isento de riscos. Não significa, é muito melhor. Não, eu acho que isso tem que ser debatido com o profissional e nós temos que encarar e nos responsabilizarmos pelas nossas prescrições. Fazermos o melhor, que é isso que se pretende do clínico, e depois com a nossa cliente, com a nossa paciente, com aquela mulher, estabelecer a melhora clínica das suas queixas. E às vezes não é de primeira que a gente acaba acertando. Então a gente tem que ir acompanhando para ir adequando também a fórmula proposta, que existem excelentes aí no mercado, com bula e com o seu memorial descritivo, que nos dão segurança para o uso, manutenção e retirada, se necessário, e adequação. Então, essa é a nossa terapia hormonal. Doutora, outras doenças podem vir junto nesse período? Vocês comentaram, por exemplo, sobre o aumento da gordura adiposa. A gente sabe que isso leva a algumas doenças, mas além desse motivo, a menopausa pode levar a outras também? Sim, na verdade, não é o que a menopausa causa, é que a partir do momento em que você começa a viver em déficit hormonal e vivendo com a tua história de vida, com os riscos que vem aí da tua história familiar, com teus hábitos, pode aumentar a chance de desenvolver algumas patologias. Então, por exemplo, existe a obesidade, existe aí o sedentarismo e você tem um colesterol elevado, é óbvio que essa mulher vai ter muito mais maiores chances de apresentar um infarto agudo do miocárdio ou um AVC. Certo? Por quê? Porque ela perdeu aquele efeito protetor do estrogênio. Então quer dizer que se eu fizer a TH, eu não vou ter? Não, nós não temos ainda estudos definitivos no que se refere a isto. A TH é maravilhosa, vai melhorar o seu fogacho. A TH vai melhorar muitas vezes o sintoma geniturinário. Às vezes nós conseguimos trabalhar a tua disfunção sexual. Até temos outras terapias muito interessantes nesse sentido. Porém, não para evitar numa mulher que já tenha opções que não são interessantes no caso de doença cardiovascular. Isso a gente tem que tomar cuidado. E a alimentação vem nesse sentido também. É muito importante, complementando o que a doutora falou, quando essa mulher ela passa a ter uma parte hormonal mais delicada, vamos chamar assim, existem aí na parte da hereditariedade também colesterol, triglicérides, diabetes, pressão alta, aumenta muito as chances dessas doenças. E uma alimentação nesse período de colesterol, então a gente tem que combater esse colesterol, vai ter a medicação, vai ter a dieta, então é importante, que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, com esse aumento da circunferência abdominal, ele
é um grande fator de risco para essas doenças, isso não tirando aqui a parte hereditária. Então, é muito importante a gente ter uma dieta adequada para essa pessoa. Então, ela vem com um exame que muitas vezes chega com um exame de um GO. Então, eu olho assim, é um exame muito bem completo, costuma se pedir bastante exames muito completos. E aí chega, olha ali com aquele exame, é preparado um cardápio personalizado para esse paciente, para que ajude. A gente só falou aqui de ganho de massa, tal, gordura adiposa, mas existe a saúde dessa mulher na menopausa, que é mais delicado. Não, a gente não pode fazer disso um mito, que a mulher, não. É mais delicado, a gente tem que assumir as fases da vida da gente. Então, essa fase, eu tenho que cuidar mais de mim. Agora é o meu eu preciso cuidar de mim, eu preciso fazer atividade física, eu preciso ir ao médico, eu preciso cuidar do meu cardio, eu preciso fazer caminhada todos os dias, eu preciso cuidar de mim. E aí, a doutora Josilene comentou sobre uma questão muito importante, que é a parte sexual dessas mulheres, né? Tem a libido também, as senhoras já tinham comentado um pouco antes sobre essa questão da secura na região vaginal também, que é um dos sintomas, é normal, embora existam muitas alternativas para isso. E aí, como lidar, doutora? Imagino que isso seja um tabu também. Exato. Bom, tem um beabá aí, né? Nós usamos no consultório. Então, em primeiro lugar, temos uma queixa sexual, então, será a citologia oncótica, o Papa Nicolau está em dia? Esse Papa Nicolau já pode me direcionar de como que está a ação estrogênica nesse trato genital inferior da mulher. Ali eu tenho a questão da biologia pura. Às vezes a paciente tem uma queixa disfuncional, mas ela tem uma ação hormonal nota 10. Então aí talvez eu tenha que trabalhar melhor a questão de resposta sexual. Ao contrário, o Papa Nicolau e o exame desse trato genital, às vezes pode me mostrar uma hipotrofia e atrofia, que vai de encontro à queixa de disfunção sexual da paciente. Pois bem, nós temos aí as terapias hormonais e temos também as terapias locais, que são à base de energia, maravilhosas hoje, quando a mulher tem uma contraindicação, tá? E tem a terapia sistêmica, que pode ser via oral. Então, eu tenho diferentes formas de proporcionar um resgate, pelo menos fisiobiológico, e depois, óbvio, não vou esquecer que a sexualidade ela é multifatorial. Nós também temos que conversar com essa mulher, que às vezes vai além da biologia e do resgate do status hormonal anterior, né? E lembrando que a gente sempre tem que dividir em duas. A mulher que tem útero, nós fazemos a terapia hormonal de uma forma. Aquela que não tem útero, eu posso usar só o estrogênio. A mulher que tem útero, eu tenho que fazer uma contraposição, eu tenho que usar progesterona também para proporcionar uma segurança para esse corpo uterino, reduzindo a chance do adenocarcinoma de endométrio. É por isso que se usa progesterona, é porque a gente gosta da progesterona. É só para oferecer uma proteção para aquela mulher que tem útero, certo? Então, é por aí. E outra, além da terapia hormonal, além das terapias locais, que nós temos hormônios, tanto bioidênticos quanto sintéticos, muito bons de ação local e detalhe, nós conseguimos resgatar o status inicial. Eu sempre brinco, olha, vou te devolver essa vagina, é de 25, 30 anos. Jura? Juro. É isso que acontece, não sou eu. É a indicação da TH e a boa indicação, enfim. E fora isso, nós temos também nessa mulher que vem com essa queixa disfuncional, nós temos, além das terapias oral, local, as terapias que a gente chama de cognitivas comportamentais, né? Então, nós temos que ver que nós temos uma ampla aí, gama de possibilidades para estar oferecendo para essa mulher. O que ela tem que fazer é acessar os métodos e não só reclamar. Hoje em dia a mulher parece que ela carrega isso como um fardo. Eu tenho que passar por isso. Não, vamos discutir juntas, né? Juntos, a melhor forma de proporcionar melhores dias, por aí.
Aquela também que não pode usar uma terapia hormonal, não podemos esquecer dos moduladores de humor, que é uma outra classe medicamentosa que acho que vamos ter uma pauta aí para poder comentar sobre eles. Bem complexa, né? Doutora Margarete, a senhora comentou que chega no seu consultório também questões sobre a libido das mulheres, né? Sim, chega bastante porque é uma fase, né? Então a gente sabe, mas ela estava comentando a doutora aqui, eu pensando, né? O estímulo também, né? A gente tem que ter esse estímulo externo do ambiente também, ele é muito importante. Então quando ela se sente mais bonita, mais atraente, que ela se olha no espelho e fala, nossa, eu tô legal, isso também traz esse estímulo, porque tudo começa na sua cabeça, né? Então esse estímulo ajuda bastante. A parte hormonal, a doutora aqui é muito importante seguir, é muito importante, mas há suplementos que a gente, quando pega uma mulher muito saudável, que já tem práticas de atividade, que já tem uma alimentação saudável e está apenas ali um pouco menos interessada no assunto do que deveria, alguns suplementos ajudam bastante com isso, né? A gente tem essa maca peruana mesmo, que é bastante comum, as mulheres têm um resultado muito bom com ela, e o Tribulus também, né? Que são dois ajudantes aí com essa parte também, mas não desmerecendo nunca essa parte terápica, né, que é da terapia, com associação também como a doutora falou, né, as mulheres têm muito medo ainda, né, da terapia hormonal, porque foi passado para elas de uma maneira muito errada da terapia. E é importante, né? Hoje os estudos mostram, e como diz, tem um leque, né, de oportunidades de você estar fazendo isso, e ajuda até com a alimentação. Essa mulher passa a ganhar mais consciência da massa dela, até a gordura adiposa diminui bastante com essas terapias, e tudo é um conjunto, Essa mulher tem que ir acessar um ginecologista, um nutricionista e a atividade física. E aí ela vai ter o resultado. Agora, a gente está falando aí de uma série de coisas, né? Então, terapia hormonal, nutricionista, estímulos, né? Só que, infelizmente, tem uma parcela da população que também entra nessa fase, que é uma parcela de mulheres mais vulneráveis, que não conseguem acesso a isso tudo e dependem essencialmente da rede pública de saúde. E aí, doutora Josilene, eu gostaria que a senhora falasse um pouco também com essas mulheres no momento do que a rede pública hoje oferece para esse momento da mulher em termos de políticas públicas realmente, para assistir, da mesma forma que mulheres que têm uma condição de ter acesso a essa gama, né, de tratamentos que a gente citou aqui até agora, mas que são vulneráveis. Eu acho que nós temos que tentar fazer chegar, né? Porque eu falo que eu tenho o privilégio de estar atuando tanto na rede privada, né? Eu tenho um consultório próprio, e eu trabalho na rede pública e trabalho numa unidade de referência, aonde lá nós oferecemos os tratamentos adjuvantes, que são a base de energia. Então, num primeiro momento, nós tratamos aquelas pacientes que se submeteram ao tratamento de câncer de mama e por isso não podem fazer terapias hormonais, evoluem com hipotrofia e atrofia do trato genital inferior. Então essas mulheres podem ser submetidas à laser terapia, que nós chamamos de laser funcional. Outras mulheres que trataram de câncer de colo e se submeteram à radioterapia, braquiterapia, essas mulheres também na rede pública encontram terapias à base de energia, que hoje é uma revolução e é a minha subespecialidade, trato genital inferior, aonde nós conseguimos, através de radiofrequência, também um resgate, uma neocolagiogênese, um resgate daquela funcionalidade e da biologia de trato genital inferior. Então, vou fazer um paralelo, Mariana, de quando eu comecei, há quase 30 anos, na área, quase 30 anos atrás, em que talvez nós estivéssemos na rede primária, eu me lembro de, naquela época, prescrever hormonioterapia para as pacientes todas que eu atendia pelo Sistema Único de Saúde. Eu acho que hoje, não sei, apesar de eu fazer parte do processo, talvez esteja demorando mais para chegar na mão de quem precisa.
condição nós temos profissionais excelentes que estão aí engrossando a atuação na rede pública, mas nós precisamos sim de políticas públicas focadas a quem realmente precisa, é o paciente, seja homem ou mulher. Aqui hoje, no caso, nós estamos falando das mulheres. Nós precisamos de cuidado, de dedicação. Nós tocamos e ajudamos a desempenhar diferentes funções, seja em casa, seja na rua, seja em qualquer esfera. Então, acho que investir em saúde, em qualidade de vida, é você, de repente, melhorar todo um processo. Então, nós temos sim, nós temos UBSs distribuídas em toda São Paulo, em toda a região, aqui no caso, e eu estou tanto no setor primário quanto no terciário. E aqui eu vou deixar só um recado, muito há que se fazer, acho que é uma questão de logística, administração e determinação lá no setor primário. Além de coleta de dados, nós precisamos de ação, de definir, porque há que se fazer muita coisa boa. Doutora Margarete, suas considerações finais? Pois é, indo para esse lado, né, que a gente está comentando aqui, hoje a nutrição, né, a nutricionista da rede pública, né, vamos chamar assim, ela é mais acionada para doenças já. Então, ela ainda, quando a gente fala de rede pública, ela ainda não é preventiva. Então, ela é encaminhada por um médico a procurar nutricionista para poder adequar um cardápio, uma dieta para ela, porque ela já tem um problema. Não é preventivo ainda, a gente ainda não consegue dar conta disso como prevenção na rede pública. Então, isso fica muito ainda fechado em consultórios particulares. Então, você vê, a maioria, assim, eu atendo convênios, então, assim, do convênio eu tenho muita procura, a gente vê que já é uma prevenção, é outro assunto. Agora, na rede pública ainda, a gente ainda tem já é o cuidado, já tem uma doença, eu preciso cuidar dela, apesar de existir campanhas, né, de prevenção, então existem, mas eu diria que a demora dessa consulta faz com que a pessoa às vezes fala, não, eu vou levar aqui do jeito que eu tenho, do jeito que a minha comadre falou e eu vou continuar assim que vai bem. E aí quando vai, já não tem mais tempo. E muitas vezes quando passa, tem essa procura, tem essa orientação, não faça. Porque às vezes não tem tudo aquilo que precisa. Então não é nem sempre todo mundo a segurança alimentar, às vezes é muito segurança alimentar, esse nome bonito que a gente acabou de falar. E às vezes a pessoa não tem tudo o que precisa para ter uma dieta balanceada no seu dia a dia. E isso vai de crianças a adultos. A nutricionista, por muitas vezes, tenta, né, chegar num equilíbrio, né, como fiz várias vezes, mas é uma realidade muito distante do que a gente tem hoje em dia no nosso consultório. Bom, infelizmente a gente chega ao final do programa de hoje, teria mais uma série de assuntos, inclusive aqui listados para que a gente continuasse batendo esse papo, mas infelizmente chega o nosso tempo. Gostaria de agradecer demais a presença das doutoras Margarete e Josilene no programa de hoje. Foi um prazer. Obrigada, eu que agradeço. Foi ótimo. Super prazer. Agradecemos também a sua presença, que nos acompanha sempre de casa, seja pela TV, pelo YouTube, enfim. Se você acompanhou esse programa depois que ele foi gravado, esperamos, na verdade, ter te ajudado. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê ao longo da programação da Rede Alesp.